A gente tem os elastômeros, que são materiais mais borrachoides, tá? Por exemplo, os polisulfetos. Aqui, por exemplo, a gente tem o Permelastic da Care, tá, pessoal? Vantagens dele. Tem uma boa precisão, reproduz bem aí a cópia dos detalhes, tá? Ele tem uma resistência a rasgamento na hora que a gente remove, tudo interessante. Tempo de trabalho bacana, você consegue manipular, levar em boca tranquilamente. Vida útil longa e tem um baixo custo, tá bom? Agora, as desvantagens é que precisa de uma moldeira individual para fazer essa moldagem. Tem um sabor aí, um odor desagradável, desconfortável. Precisa ser vertido imediatamente, porque ele não tem uma boa estabilidade dimensional. E ele pode sofrer, então, aí, deformações, tá? E mancha a roupa se você não cuidar. A manipulação dele, a gente vai utilizar, então, uma moldeira individual com adesivo, para que ele fique retido nessa moldeira, tá? A gente pode utilizar uma placa de vidro aí, ou bloco de papel, caso o fabricante forneça do material que você escolheu, tá bom? E você vai fazer, então, duas medidas, que são duas pastas, né? Uma pasta base e uma pasta catalisadora. Você vai fazer duas medidas de tamanho igual nessa placa, dois riscos, né? De tamanho igual de base de catalisador, e você vai misturar aí, tem até 1 minuto para fazer essa mistura, até que essa pasta fique bem homogênea, bem numa cor uniforme. E aí você vai levar em boca e tem 6 minutos aí até que ele endureça, tá bom? Tirou, você já precisa verter o gesso de forma imediata. Bom, falando do poliéter. O poliéter aí, a título de conhecimento, né, um primeiro material desenvolvido especificamente aí para moldagem odontológica, ele é sensacional também para precisão de detalhes, tá? Um exemplo aqui que a gente tem é o Impregnum da 3M, tá bom? Ele tem uma estabilidade dimensional muito boa, ou seja, você pode vazar ele até 7 dias que ele não vai sofrer deformações. A desvantagem, ele tem um custo bem mais elevado, tá? Um baixo tempo de trabalho, você tem que ser mais ligeirinho aí para manipular e levar em boca. Ele tem uma rigidez forte, então fica um pouco difícil de fazer a remoção desse material em boca. O sabor nem sempre é tão agradável, tá? E ele tem uma resistência aí ao rasgamento moderado. Então, na hora que cuidar, perdão, na hora que você tirar, tem que cuidar um pouquinho. Tempo de mistura, aí você vai ter uma média de 45 segundos para manipular ele. E o tempo de trabalho, 2 a 3 minutos, ele já vai estar tomando presa, tá? Então, aí 3 minutos é o tempo de presa total dele. Pode ser vazado em até 1 semana. Bom, falando então agora dos silicones, né? A gente tem o silicone de condensação e o silicone por adição. Qual que são as diferenças? A gente já vai conversar sobre cada um deles, tá? O silicone de condensação, pessoal, ele é assim chamado porque ele vai se polimerizar, se a gente vai misturar uma massa com uma pasta, ou dois tipos de pastas, e eles vão fazer uma reação química e vão liberar um subproduto chamado o álcool etílico, tá? Então, assim, a gente vai ter o silicone pesado, que é uma massa mesmo, bem pesada, né? Um material mais consistente, que a gente vai misturar essa massa com uma pasta catalisadora, fazendo a reação, e aí você vai obter seu molde, tá? E pode ser fluido também, ele tem uma consistência leve ou regular, mais viscoso ou menos viscoso, onde você vai misturar então duas pastas que vão fazer a reação, tá? Normalmente, se a gente vai fazer a moldagem com silicone fluido, a gente utiliza o pesado também, tá? Indicação, a gente vai utilizar aí para moldagens unitárias, de prótese fixa, né? A gente vai utilizar para moldagens de hemiarcos, moldagens de quadrantes, moldagens totais, desdentados totais, parciais. Tem diversas indicações, tá? Pode substituir as moldagens de alginato, porém, às vezes, por custo, tem algumas coisas que a gente indica fazer daí com alginato, tá? Mas é um excelente material aí para moldagem. Então, a gente vai misturar, na verdade, uma pasta com uma massa, aí tendo a reação, e ela vai formar uma borracha, copiando toda aquela região que a gente quer, tá bom? Temos algumas marcas, Zeta Plus, Perfil, entre outras, tá? Não se atentem tanto a isso. Bom, a forma de manipulação, então, a gente vai utilizar uma moldeira de metal para esses casos. Por quê? Porque a gente não quer ter deformação aí. Se a gente utilizar uma moldeira plástica, como é um material mais pesado, às vezes pode deformar aí um pouco a moldeira. Então, a gente utiliza moldeiras metálicas, tá?
Sempre a gente vai utilizar o pesado e o leve. Então, a gente vai utilizar o material que é aquela massa e o material que é pasta também, para ter uma cópia mais precisa de toda a região. Como eu falei para vocês, se for de interesse, comenta aqui que eu posso estar fazendo vídeos de moldagem também, tá? Você vai pegar uma placa de vidro aí fornecida pelo fabricante, ou né, o bloco fornecido pelo fabricante, ou a placa de vidro, e você vai misturar então aí as pastas nessa placa de vidro e aí vai fazer a manipulação. Comprimentos iguais, tá bom? E aí você vai ter a mistura homogênea, vai levar em boca e aí a gente vai esperar o tempo de presa, beleza? E a gente precisa depois fazer o vazamento, tá? O vazamento também não pode esperar muito mais que 30 minutos, 1 hora, porque senão você começa a ter alterações dimensionais, vai deformar esse silicone, tá bom? Então, vazou, logo você já pode tá vertendo aí de 30 minutos a 1 hora, tá bom? Então, pessoal, também agora em relação a tempo de mistura, tempo de trabalho, tempo de presa, você precisa olhar a bula da marca que você escolheu. Lá sempre vai ter tudo indicado para você. Aí você vai ter uma cópia bem precisa, tá? Nunca vai pelo dedo lá que você aperta com a unha para ver se já está duro, porque às vezes não está a reação completa e vai ter alterações depois. Então segue certinho, compra um cronômetro, faz certinho o tempo que o fabricante indica que vai dar tudo certo e você vai ter uma boa cópia. Tá bom? Vantagens, então, ele tem uma alta resistência à deformação, porém você tem que é, aguardar aí, não pode deixar mais que 1 hora que você começa a ter problemas, tá? Ele vai ter uma boa reprodução de detalhes, isso se você utilizar o pesado e o leve juntos, né? Ele tem uma adequada resistência aí ao rasgamento, tá bom? Então ele também tem um tempo de trabalho e presa adequados que fica fácil de você estar trabalhando. É um material que não tem aquele odor, tá bom? Tem um aspecto agradável também, não tem gosto. E ele tem consistências diferentes que facilitam o trabalho para a gente ter uma cópia da região que a gente deseja. As desvantagens, então, né, que a estabilidade dimensional dele não é tão interessante. Como eu falei, a partir de 1 hora você começa a ter deformações, tá? Ele tem resistência à deformação, por exemplo, na hora que a gente tira ele da boca ali, ele não vai sofrer uma deformação, porque, querendo ou não, às vezes ele entra em regiões mais retentivas, vai fazer isso aqui, né, na hora que remover, e ele volta para a posição que ele copiou certinha. Mas você não pode deixar, então, muito tempo sem vazar, porque começa a ter outras alterações, tá? É um material hidrófobo, então se tiver com água, muita saliva por cima de alguma região que você quer copiar, não vai copiar direito, tá? Ele contrai quando armazenado, então 30 minutos a 60 minutos é o tempo aí para você estar vazando. E tem um custo relativamente alto, tá bom? Agora, silicones de adição, que na minha opinião é o melhor material que se tem hoje para fazer cópias de qualquer coisa em boca, tá? Tipo, a gente também vai ter o pesado, que são as massas que vem no pote maior ali, né? É uma massa que a gente vai estar misturando aí. E ao misturar, então, essas massas aí, a gente vai estar tendo a reação química e ele vai endurecer. Nós temos aí também a forma regular dele, né? E a forma leve, que são materiais fluidos, que ajudam bastante. Opa, bati aqui. Que ajudam bastante na cópia dos detalhes, tá bom? Para fazer a utilização dele, agora é mais fácil ainda, ó, porque você vai ver que o material leve, olha na imagem, ele vem num tubo ali, num cartucho, que você acopla naquela pistolinha da imagem e vai ter uma pontinha que vai misturar esse material, né? A base e o catalisador, eles vão se misturar nessa ponta a partir do momento que você aperta na pistola e o material já vai estar pronto para uso. Então você aperta ele e coloca diretamente na região que você vai copiar. Num laminado cerâmico, por exemplo, os dentes anteriores, né? Você vai com a pistolinha lá, aperta direto sobre a região que você quer copiar, e aí vai com o material pesado na moldeira, carregada e tchum, copia tudo. Joia? Indicação, moldagem, todas na verdade, moldagens unitárias, de quadrantes, semi-arcos, né? Moldagens totais de dentados, desdentados, parcialmente desdentados, todas as situações, tá bom? O problema é que é caro, tá, pessoal? Então a gente tem que utilizar quando a gente quer realmente ter uma cópia mais precisa de detalhes, tá? Trabalhos protéticos, por exemplo. O tempo de mistura aí também, pessoal, mesma coisa. Tempo de mistura, trabalho, presa, varia
com cada fabricante. Então fique atento e sempre siga aí com o cronômetro o tempo indicado pelo fabricante, tá? O que a gente recomenda aí para vazar o gesso? Aguarda pelo menos 1 hora para liberar todo o oxigênio ali na hora da moldagem. Deixa 1 hora aí e aí você pode vazar ou pedir para o laboratório vazar. Olha que sensacional, ele aguenta até 7 dias aí para você vazar. Então 7 dias ele não vai ter distorções. Sensacional esse material aí para os seus trabalhos, tá? Então, a manipulação, como eu já meio que adiantei para vocês, né, a gente vai utilizar uma moldeira metálica, vai passar adesivo nessa moldeira metálica, tá? Por que metálica? Porque é um material pesado e pode deformar a moldeira se ela for plástica. Então, usa metálica para ela não ter deformação, tá? Aqui no caso, a gente não vai... Pode se apresentar em pastas, tá? Em cartuchos de pastas, que você vai misturar igual, daquela forma na placa de vidro, dois comprimentos iguais, mas na maioria você vai comprar aí o cartucho, tá? Então só apertar na pistola ali que ele vai fazer a automistura, tá bom? E pode verter então aí até 7 dias, tá? Espera 1 hora e aí tem até 7 dias para verter o gesso. Tá bom? E no pesado aí você vai utilizar as porções das colheres, vem com a colher para cada pote, tá? Utiliza a colher designada de cada pote, e aí você pode fazer a mistura aí da proporção 1 para 1 também, tá bom? Ah, importante, tá, pessoal? Nesse caso aqui, você não vai estar utilizando luva, a mão tem que estar bem limpa, né? Você lava a mão, seca e aí mistura. Ou então uma luva de nitrilo, de vinil, tá? Porque dela não tem pó também, para não ter alteração aí na polimerização do material. Se você utilizar aí uma luva com pó, você vai ter alterações, ele não vai tomar preso, tá? Então faça isso aí, utilize luvas de nitrilo, tá joia? Vantagens, todas possíveis. Alta resistência à deformação, excelente reprodução de detalhes, tem uma aí moderada resistência ao rasgamento, então na hora que você remove ali, dependendo se você usou um material muito fluido, aí tem que cuidar um pouquinho, mas ele é muito resistente, preciso na cópia, tá? Tempo de trabalho bem adequado para você estar trabalhando, então é inodoro, não vai ter gosto desagradável para o paciente, né? Tem materiais de consistências diferentes, então você consegue utilizar para determinadas situações consistências mais fluidas, consistências um pouquinho mais viscosas também, tá? E o material pode ser vazado tardiamente, que isso é muito bom aí quando você vai mandar trabalhos para fora. Desvantagem, né, uma maior dificuldade de remoção da boca, ele fica bem rígido, então você tem um pouquinho de trabalho para remover da boca. Cuidado se você for mandar pacientes que estão com um aparelho, tira o fio, coloca uma cera nos brackets, tá? Não tem motivos também para você estar moldando com pacientes com aparelho, mas às vezes você vai fazer, sei lá, qualquer trabalho aí que precise, né? Com mais urgência, então tome esse cuidado aí. Cuidado também em pacientes que têm muitos implantes na boca, tá? Passa aí uma cerinha bem lá na base, na cervical do implante, porque às vezes o material leve entra dentro, lá por baixo do implante, e dá um trabalho danado para remover depois, tá? E aí que você tem que cuidar, né, que o enxofre da luva pode interferir na polimerização, então sem luva ou luva sem pó, tá bom? E aí tem esse tempo que você tem que esperar para vazar também. Espera 1 horinha aí para poder vazar para liberar todo o oxigênio, tá bom? Mas é um material aí perfeito para moldagens odontológicas. Porém, o custo dele é o mais elevado também. E aqui a gente tem também, que é uma espécie de silicone de adição, que é material para registro agora da mordida do paciente. Né? Você vai pedir para ele ocluir e a gente vai registrar a mordida, né? Você pode estar utilizando esse material que é sensacional também. Aqui o exemplo, a gente tem o Oclu Fast da Zermac, tá? Ele é rápido, então para segurar o conforto do paciente, ele vai tomar a presa bem rápido. Ele também vem no cartucho, então você vai colocar ele na pistola, vai botar a ponteirinha, vai aplicar sobre a oclusal dos dentes e vai pedir para o paciente ocluir e aguardar ele tomar a presa, tá? Então ele é tixotrópico, ele tem uma viscosidade interessante ali, ele não é muito molenga, tá? Ele vai permanecer por cima ali dos dentes na oclusal.
Ele é rígido para não rasgar tão fácil também, é fluido na hora que a gente aplica, então o paciente vai morder, não vai ter resistência nenhuma, ele vai endurecer em seguida. Ele é bem preciso, então ele copia realmente com detalhes aí a oclusão dos dentes, fácil para você recortar os excessos depois, tá bom? Ele tem uma estabilidade, então ele vai resistir aí a deformações por muito tempo. E ele é bem simples, como falei para vocês, ele é de automistura, colocou na pistolinha, leva em boca, você vai conseguir ter um ótimo registro oclusal. Material perfeito aí para você estar trabalhando. Tá joia? Galera, então era isso aí que a gente tinha para conversar hoje sobre os materiais de moldagem. Qualquer coisa, estou à disposição, entre em contato comigo aqui no YouTube, deixa um recadinho aqui no vídeo para mim, para eu saber que você está assistindo. Tá bom? Um grande abraço aí para vocês, nos vemos no próximo vídeo e quiserem deixar sugestões, fiquem à vontade também. Abraço, beijo, até a próxima.